Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje nessa aula sobre a introdução à psicologia social, tá? Aqui nos slides vocês podem ver, né, apresentar as origens da psicologia social, bem como introduzir alguns conceitos básicos. Então vamos lá. Nós temos aqui o surgimento, né, da psicologia social. Então vejam só, foi usada pela primeira vez em 1908, tá? Fundação dessa disciplina aí no início do século XX. Portanto, é uma disciplina relativamente recente e, por ser recente, não tem tanto consenso assim nas próprias pesquisas. E nós vamos ver que a diversidade da própria origem da psicologia social gera, inclusive, esses conflitos aí conceituais, tá? Então, olha só. Nós temos aqui uma relação muito importante na psicologia social, que é a análise, né, o binômio do indivíduo e da sociedade. Então, nós vamos estudar esse sujeito, esse indivíduo, no contexto social, o comportamento humano no contexto social, seja as causas, seja a consequência, o efeito ou a relação desse sujeito, desse indivíduo no meio social. Esse é um foco muito importante da psicologia social, tá? Então, são o estudo das relações recíprocas entre os indivíduos, mantém entre si e com a sociedade ou com a cultura. Então, vamos lá. Né? A modalidade dessa disciplina, o que nós temos aqui nessa relação indivíduo e sociedade? Duas diferentes modalidades. Então, vejam só, a psicologia social psicológica e a psicologia social sociológica. E há uma diferença nessas duas modalidades. Então, vamos ver. Psicologia social psicológica, ela procura explicar os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos desse sujeito, desse indivíduo, na presença real ou imaginada de outras pessoas, tá? Então, pensamento, comportamento e sentimento se estuda na presença, né, imaginada ou real de outras pessoas. Já o estudo da psicologia social sociológica tem um outro viés. Tem como foco o estudo da experiência social que o indivíduo adquire a partir da sua participação nos diferentes grupos sociais, né? Então, ela vai olhar um processo mais sociológico dentro dos grupos sociais, como que é a minha participação nesses grupos sociais. Então, aqui existe uma diferença básica. Portanto, pessoal, então, para a gente ter aqui um mapa conceitual, né, digamos assim, das modalidades dessa disciplina. Psicologia social, psicológica, portanto, nós analisamos os processos intraindividuais, aquilo que é relacionado a nós, sentimento, pensamento e comportamento, lembram que a gente falou agora há pouco? E a psicologia social sociológica, a gente analisa aí o processo coletivo social, né, ou seja, a minha participação nesse social, nesse coletivo, nesse grupo, tá? Então, são duas vertentes, duas modalidades bem importantes de nós avaliarmos aí dentro da psicologia social. Bom, a psicologia social no Brasil, ela tem mais a ver com o modelo europeu, né? E esse modelo europeu, no slide anterior aqui, ó, estuda mais a psicologia social sociológica, os processos, né, coletivos da coletividade social. Então, veja só, na psicologia social, aqui no Brasil, a gente vai ver que é muito mais estudado os processos de vulnerabilidade, de riscos, né, de movimentos sociais. Então, a psicologia nasce desse movimento social, nasce desse coletivo, né, da participação popular, enfim, desses movimentos todos. Então, isso é bem importante. É diferente do viés americano, né, onde vai estudar os processos intrapessoais, tá? Então, aqui, ó, o Brasil é voltado para as questões sociais, como riscos, vulnerabilidades, e o estrangeiro busca, então, responder por questões através dos experimentos, aí, os processos intrapessoais. Isso é bem importante também a gente ter em consideração, porque são dois vieses diferentes de olhar para os fenômenos, né, sociais. Bom, a história oficial, então, da psicologia social. Portanto, a gente tem
um livro de referência, né, o Gordon Allport, o Handbooks of Social Psychology. Isso é importante porque é um livro de referência aí dentro dos nossos estudos. E o trabalho do Allport, ele critica, né, faz críticas associadas ao fato de ser uma história parcial que ressalta apenas as raízes da psicologia social psicológica. Essa é a crítica aos trabalhos dele dentro do Handbook, né? As publicações procuram superar limitações ao abordar as raízes da psicologia social psicológica e a psicologia social sociológica. Então, ao longo do tempo, se procura, portanto, através das pesquisas, superar essa condição que fica aquém, né, da visão macro dessa psicologia social. O Allport, ele traz uma visão, segundo as críticas, mais reducionista, né? Quando eu olho só a psicologia social psicológica, eu fico mais enviesada nos processos intrapessoais. Então, a gente precisa ampliar esse olhar. Portanto, aí as críticas. Os precursores da psicologia social, nós temos aí, ao longo do século XIX, indivíduo e sociedade já eram discutidos, né, bastante discutidos. Os limites entre a sociologia e a psicologia ainda não estavam, portanto, muito claros, e o papel do psicólogo social também ainda não havia sido instituído, né? Ainda era algo híbrido, não se entendia muito que papel era esse desse fazer do psicólogo social. Os estudos aí da Inglaterra, da Alemanha e da França, a gente tem o Darwin Spencer, na Alemanha o Wundt e na França o Durkheim, que vão trazer esses estudos aí, aprofundar nessa perspectiva, tá? Bom, aqui, né, considerando a França o Durkheim, aí o considerado pai da sociologia. É importante só a gente ressaltar isso. Bom, a fundação, portanto, da psicologia social, nós temos o centro da psicologia social começa a mudar da Europa para os Estados Unidos. Tem aqui a fundação da psicologia social moderna, com a publicação de 2 livros em 1908. O primeiro, Introdução à Psicologia Social, e o outro, Psicologia Social, uma resenha em um livro-texto do Edward Ross, tá? São precursores, é importante só vocês terem conhecimento, né, de onde nasceu tudo isso. Bom, o Edward Ross, sociólogo norte-americano, enfatizava fenômenos como imitação, sugestão e contágio, tá? Estudar os fenômenos psicológicos a partir disso, que as pessoas elas imitam umas às outras, né? Que existe a sugestão, a sugestionabilidade, às vezes tem pessoas que são mais sugestionáveis do que outras, e a condição também do contágio psicológico, né? Onde você acaba se comportando de determinada maneira porque um grupo maior está se comportando, né, daquela maneira. Você nem sabe por que está se comportando assim, mas pelo contágio você acaba replicando esse comportamento. Então existem aí pesquisas, né, experimentos relacionados a essa condição. Aqui a gente tem as influências, né, Tardy e Le Bon, na França. E aqui, o que caracterizou a psicologia social como o quê? O estudo das uniformidades de pensamentos, crenças e ações decorrentes da interação entre os seres humanos. Então, o Edward Ross, nessa perspectiva, ele traz esse estudo, né, que há essa uniformidade entre pensamento, crença e ações decorrentes dessa interação. Por isso, né, esse efeito do contágio, da sugestão e da imitação, né? Ora, se é uniformidade de pensamentos, crenças e ações, então, né, eu sou influenciável, né, através dessa interação, há uma uniformidade nesses comportamentos e pensamentos, gerando um comportamento padronizado, né, igual nesse grupo. William McDougall, né, psicólogo britânico, aí tem as influências Darwin e Spencer sobre a evolução. Ressalta a importância de certas características inatas e instintivas para a vida social. Uma outra perspectiva, né, gente? Características inatas e instintivas diz respeito a nós. Nós já nascemos com essa condição. Ele diz então o seguinte: conceito de instinto. Portanto, a percepção que leva o indivíduo a prestar atenção aos estímulos relevantes aos seus instintos, então tem a ver com percepção. O comportamento responsável por levar o indivíduo a manifestar condutas destinadas a satisfazer seus instintos
e a emoção, que faz com que os instintos sejam associados a estados emocionais positivos ou negativos. Então, essas três condições aqui, né, dentro do conceito de instinto, né, seria a questão da percepção, o comportamento e a emoção, tá? O desenvolvimento da psicologia social, nós temos aqui da psicologia social psicológica nos Estados Unidos, né? Porque a gente viu que a psicologia social sociológica é lá da Europa, né? Agora aqui é a americana. A gente tem aqui a ascensão do behaviorismo, nós temos o abandono das explicações do comportamento social em termos de instintos, né? Bem como o uso da introspecção, né? Exclui-se isso. Adota uma psicologia social eminentemente experimental e focada no indivíduo. Lembra que a americana é intrapessoal, né? Pensamento, sentimento e comportamento, né? Então ele vai ter esse olhar mais experimental e focado no indivíduo, tá? Portanto, o primeiro experimento em psicologia social, nós temos o psicólogo Norman Triplé. A pergunta mais elementar da psicologia social é essa, gente, olha só. Somos afetados pela simples presença de outras pessoas? O que você acha? Pensa um pouquinho. Somos ou não afetados pela simples presença de outras pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante que o Triplé ele vai, através de pesquisa, justamente responder essa condição. Ele fez experimentos, né? Realizado aí com crianças, ao enrolar o anzol o mais rapidamente possível, sozinhas ou na presença de outras crianças que faziam a mesma tarefa. Bases do estudo de fenômenos sobre facilitação social. O que ele foi perceber, gente? Ele foi perceber que na presença de outras pessoas, né, o resultado, a resposta seria então mais rápida, né, do que você fazendo aquela mesma tarefa não estando na presença de outras pessoas. E esse fenômeno, então, ele chama de facilitação social, desde que essa tarefa já seja conhecida da pessoa. Presença de outros, ocorre uma excitação que fortalece respostas dominantes, realça o comportamento fácil e enfraquece o comportamento difícil. Portanto, aquilo que eu falei, né? Quando eu estou na presença de outras pessoas, eu tenho a tendência, então, a aumentar, né, essa resposta, digamos assim, fortalece respostas dominantes, realça o comportamento de tarefas fáceis, daquilo que já é conhecido para mim, tá? O que não é conhecido para mim, aí não. Muitas vezes a presença de outras pessoas pode, pelo contrário, me deixar nervosa, ansiosa, medrosa e não conseguir executar a tarefa. A Segunda Guerra Mundial, nazismo na Europa, imigração de muitos cientistas para os Estados Unidos, e aí os psicólogos sociais foram convocados a cooperar na resolução dos problemas sociais provocados pela guerra. E aí nós temos os psicólogos europeus que trazem para a psicologia social psicológica a perspectiva do gestaltismo. O behaviorismo era até então o dominante nessa época. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, entra o gestaltismo, a psicologia da Gestalt, como uma nova vertente, uma nova perspectiva de olhar os fenômenos do comportamento, né, do indivíduo. O período pós-guerra, então, olha só, entidades militares e governamentais, aqui as ciências sociais e comportamentais estavam preparadas para colaborar no gerenciamento dos complexos problemas humanos. Na segunda década após essa condição, a psicologia social se converte em um campo científico produtivo com bases sólidas, né? Porque aí é uma época onde tem um campo muito propício para essas pesquisas sobre o comportamento humano. Realização de uma série de pesquisas inovadoras aí em direção a novas teorizações, né? O período pós-guerra é muito fecundo nesse sentido para se estudar novas possibilidades, novos comportamentos, né? E aí nós temos, nesse período pós-guerra, uma questão muito interessante aqui, os estudos relacionados a essa pergunta. O que levam pessoas aparentemente civilizadas a cometer horrores contra outros seres humanos durante a guerra? Vale a pena também parar um pouco e refletir sobre essa pergunta, né? O que levam as pessoas civilizadas, que aparentemente não têm tendência nenhuma
né, a cometer horrores, agressões, né, a simplesmente então cometer esses horrores contra outros seres humanos durante a guerra. O que faz, né, esse tipo de comportamento suscitar nas pessoas? Pensem um pouquinho, nós temos então estudos, pesquisas relacionados aí a essa questão. Milgram, vocês podem acessar no YouTube, tá? Experimentos muito interessantes relacionados a Milgram. Eu vou passar para vocês o link, tá? Para vocês poderem assistir, que vale a pena. E aí, assim, ó, o que levou as pessoas a seguirem ordem de torturar judeus na guerra, sendo que não tinham tendência a esse comportamento? O que levam a esses horrores, a essas atrocidades, né? Bom, o experimento, situação na qual se pediu às pessoas que aplicassem choques cada vez mais fortes a alguém que estivesse tendo dificuldades para aprender uma sequência de palavras. Quase 2/3 dos participantes obedeceram à risca esse comando. E aí existem estudos, começam então a suscitar os estudos sobre obediência, o que leva então as pessoas a obedecerem cegamente, né, a uma ordem, e outras pessoas de repente não fazem isso. Aqui a gente tem 2/3 dos participantes, então não foi 100%, né? E outras pessoas a questionarem essa obediência. Então são estudos que é muito foco da psicologia social, né? Esse comportamento humano, o que leva a pessoa a ter comportamento agressivo, o que leva a pessoa a ter obediência, né? O que é então persuasão, né? Esse comportamento onde a pessoa ela se submete a uma autoridade, né? Uma figura de autoridade, e outras já não se submetem tanto assim. São todos estudos aí que permeiam esse universo da psicologia social, tá? E aqui nós temos então no nosso slide a crise da psicologia social. Olha só, era de ouro do pós-guerra nos anos 70, 1970, foco excessivo no individual para lidar com o sofrimento do pós-guerra, né? Não era o suficiente para explicar todos os fenômenos, e a psicologia social sociológica então começa a crescer novamente. Aqui no caso, né, a psicologia social psicológica, né, os aspectos intrapessoais não explicavam, né, não eram suficientes para explicar todos os fenômenos que estavam ocorrendo com o ser humano, com as pessoas naquele momento do pós-guerra. Só olhar esse intrapessoal, pensamento, sentimento e comportamento, né, em relação à própria pessoa, não dava conta, né, de explicar todos os fenômenos que estavam acontecendo com as pessoas devido ao seu sofrimento, né, em relação à guerra. Então, retoma a questão da psicologia, tá, social, sociológica, lembra lá? Que se preocupa, que tem como foco o quê? O coletivo social, né? Olhar esse indivíduo nesse social, nesse coletivo, nesse todo, a participação dele nesse meio. Fica claro, gente? Então, a perspectiva anterior não é que está errada, ela não dá conta de responder a esses fenômenos no momento pós-guerra, onde a demanda é muito grande por respostas, né? Em relação a esse sofrimento psíquico das pessoas e aquelas questões que eu coloquei agora há pouco para vocês sobre obediência e tudo mais. Bom, esse é um pouquinho só da história da psicologia social, só para vocês terem uma noção, tá? Eu vou passar o link desses experimentos para vocês, então, com as leituras dos textos das UAS, tá? Que nós indicamos lá no Blackboard. Com essas leituras, vocês podem, então, ter uma maior visão sobre a introdução à psicologia social, a parte mais das origens, tá? Vamos agora olhar os conceitos básicos da psicologia social. Então vamos começar. Nós humanos temos um irresistível desejo de explicar o comportamento, né? As suas causas, estudar a previsibilidade, o que é controlável, o que não é, né? Saber por que aconteceu tal coisa, por que eu me comporto dessa maneira, por que eu ajo dessa forma. É algo irresistível, é inerente, né, a nós seres humanos. Nosso modo de reagir a um insulto de um amigo depende se
o que atribuímos à hostilidade ou ao mau dia. Depende do viés, do foco que eu coloco, né? Se esse insulto eu estou no mau dia ou se é uma hostilidade meu ou do meu colega, né? Vindo o insulto do meu colega, se eu atribuo isso como uma hostilidade direta a mim, ou se a pessoa de fato está tendo só um péssimo dia naquele momento. Essa avaliação que eu faço desse comportamento, né? Isso vai sim, de alguma maneira, contribuir para a minha reação a essa ação da outra pessoa. Portanto, o que é então psicologia social? O estudo científico de como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam umas com as outras. Não pode nunca esquecer que a psicologia social tem essa palavra aqui no meio, né? Relação, tá? Eu com o outro. Então, sociologia, né? Aqui, psicologia social com psicologia. Sociologia é o estudo das pessoas em grupos e sociedades, e a psicologia social focaliza mais nos indivíduos e usa mais a experimentação. Psicologia da personalidade aí vai focalizar nas diferenças entre as pessoas. No caso aqui, a gente está estudando a psicologia social, que estamos focalizados, portanto, nos indivíduos e nos experimentos. A psicologia social é o estudo científico do que, pessoal? Primeiro, do pensamento social. O que é o pensamento social, então? Como nós percebemos nós mesmos e aos outros, em que acreditamos e os nossos julgamentos, né? Os julgamentos que fazemos e as nossas atitudes. O conjunto disso forma, portanto, o pensamento social. A psicologia social também fala sobre influência social, que vem a ser o quê? Cultura, pressões para se conformar, né? Persuasão e grupo de pessoas. Isso tem a ver com influência social, né? E também, psicologia social tem a ver com as relações sociais, onde nós estudamos preconceito, agressão, atração ou intimidade, relações de ajuda, tá? A composição de tudo isso aqui, pensamento social, influência social e relações sociais, portanto, vai levar ao que é psicologia social. E aqui, então, nós temos a psicologia social com algumas perguntas intrigantes, né? Por exemplo, quando do nosso mundo social está somente em nossas cabeças? O quanto esse mundo está somente nas nossas cabeças? Isso tem a ver, gente, com a percepção, né? Como eu percebo o mundo, como eu apreendo